Graça e paz, igreja, amém? Nós estamos finalizando aqui a sétima e última carta, fechando com chave de ouro a carta destinada à igreja de Laodiceia, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Mas, antes de lermos, é bom a gente saber um pouquinho o que era Laodiceia naquela época. Ela era uma cidade situada no sul de uma grande estrada comercial que ficava no vale do rio Lico. Atualmente, essa cidade, existe uma cidade moderna chamada Denizli, lá na Turquia. E juntamente no cruzamento da estrada principal da Ásia Menor, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada. E interessante, ela foi fundada justamente por Antíoco II, aproximadamente 250 anos antes de Cristo. Nós podemos destacar aqui 3 cidades importantes. Nós podemos destacar Colosso, Hierápolis e a própria cidade de Laodiceia. É interessante notar que Colosso, ela era conhecida por ela tinha fontes de águas frias. Hierápolis, ela era conhecida naquela época porque tinha fontes de águas termais. Mas Laodiceia, ela foi conhecida aqui por justamente ter fontes de águas mornas. Mas veja só, vamos entender uma coisa. Laodiceia era famosa e ela era bem conhecida porque o comércio lá era muito forte. Então os bancos lá era uma coisa tremenda, rolava muito dinheiro naquela época. E o forte dessa cidade é que ela tinha um grande centro bancário. Apesar de muito movimento, também uma coisa interessante, lá existia uma das escolas mais conceituadas de medicina naquela época, a qual produzia um colírio que era muito bom para os olhos. Eu me lembro, eu não sei, talvez tem poucos aqui, mas na minha época, quando eu era garotinho, quando falava assim em Colírio Moura Brasil, era uma coisa de renome, era uma coisa assim, deu probleminha, qualquer coisinha simples, Colírio Moura Brasil. Isso era o forte. Não tinha uma casa que não tinha o tal do Colírio Moura Brasil. Então lá na cidade de Laodiceia, eles tinham um colírio muito bom para tratamentos bem simples, né? E também outra coisa, Laodiceia foi uma cidade conhecida, muito famosa também pela sua indústria têxtil. Ela produzia lá uma lã muito fina e muitas pessoas vinham comprar esse produto de lá. O comércio lá era bem forte mesmo. Mas a única deficiência da cidade, a única deficiência que tinha em Laodiceia era justamente no abastecimento de sua água. Realmente a água lá não era potável, não era muito boa, E nós podemos observar que essas cartas começou justamente com o evangelista João, que ele estava preso lá numa ilha chamada de Patmos, e ele teve uma visão de Cristo. E na realidade não era bem uma visão, ele viu realmente Cristo. E a presença de Cristo na vida dele, naquele momento, foi uma coisa assim muito forte, que ele, com respeito à imagem e à figura de Jesus, ele caiu nos pés e se prostrou diante de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tomou ele com a mão direita e disse para ele a seguinte palavra: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive e aquele que esteve morto, mas vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre os mortos e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreva as coisas que você vai ver agora, tanto as que estão acontecendo agora, quanto aquelas que acontecerão no futuro. Você não vai entender, mas vai acontecer no futuro. Então aí surgiu a narrativa de Jesus mostrando as cartas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo
Tiatira, Sardes, Filadélfia, e agora nós estamos fechando a última carta que foi escrito à igreja de Laodiceia, e se encontra justamente aqui no Apocalipse 3, versículo 14. Vamos começar assim, versículo por versículo, para poder ter mais um entendimento o que aconteceu realmente lá na cidade de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só que coisa interessante. Em todas as cartas, Jesus, ele deu uma apresentação naquilo, quem está falando é Jesus, e ele apresentou em todas as cartas uma apresentação dele, para que o líder da igreja, o estrela, né, pudesse entender que era Jesus que estava falando, através de João Batista. É importante a gente acompanhar a história, porque ela começa aqui na Laodiceia, dizendo que ele era o Amém. Mas o que é o significado da palavra Amém? Amém, ela é uma palavra em hebraico. Ela tem dois sentidos. No começo, ela quer dizer uma afirmação, ou seja, certamente, verdade, concordo, tudo isso, o Amém, no início, ele tem esse significado. Assim como o Amém no final, ele tem o significado que seja assim, que assim seja. Não é quando a gente vai orar, Senhor abençoe, Senhor, as famílias da igreja, amém, quer dizer, eu concordo com isso. No final, e tudo seja feito em nome de Jesus, amém, amém, que seja assim. Então o amém, Jesus está dizendo aqui que essa aqui era a última carta que ele ia escrever. Ele escreveu todas as cartas e nessa ele apresenta a igreja de Laodiceia e está apresentando para nós como um amém. Ele é o amém, ou seja, Jesus é a palavra final. Jesus, ele é a autoridade absoluta. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é a autoridade absoluta, a palavra final ele estava colocando sobre essa apresentação aqui na igreja de Laodiceia. Ele diz aqui o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Testemunha fiel e verdadeira. Note bem que Jesus, ele traz o verdadeiro testemunho a respeito do seu Pai e a vontade dele para com todos os homens. Ele fala a verdade, falou a verdade em cada promessa citada na sua palavra. Ele falou a verdade. É por isso que com Deus não se brinca, porque ele fala a verdade e ele é uma pessoa séria. E a cada advertência que saiu da sua boca, que está nesta palavra, ele disse a verdade. Então ele é uma testemunha fiel, porque nunca houve mentira dos lábios de Jesus. Ele é testemunha fiel e verdadeira. E ele apresenta aqui, faz a primeira apresentação no primeiro versículo aqui, como o princípio da criação de Deus. O princípio da criação de Deus. Eu sei que muitas pessoas no mundo têm dúvida acerca do nome de Jesus. Jesus é uma criatura ou é o eterno Criador? Jesus é o que? Foi feito por Deus ou ele realmente é Deus? E nós podemos observar que a resposta vem através de outras passagens que encontramos na palavra de Deus, na Bíblia. Como por exemplo João 1:1, que nos diz: antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Assim, desde o princípio, a palavra estava com Deus. Deus fez todas as coisas por meio dele. E nada do que existe foi feito sem ele. Então aqui prova mais uma vez que ele, Jesus, ele é eterno. Em Apocalipse 1:17, ele diz que ele é o primeiro, ele é o último, é o início, é o fim.
né? Gênesis e Apocalipse. Ele é o primeiro e o último. Em Mateus 1, 23, a palavra de Deus nos diz que a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o filho Jesus veio de uma virgem, Maria, foi agraciada para conceber o filho do Salvador do mundo, e justamente porque ele é o Deus conosco. João 1,14 nos diz a palavra de Deus: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, vimos a sua glória cheia de amor e de verdade. Foi essa a glória que ele recebeu como Filho único do Pai. Então aqui vem mais uma vez provar que ele viveu entre nós, é o verdadeiro Deus e se fez carne e veio nos trazer a salvação para o mundo. Em João 8:58, a palavra nos diz: de fato, antes de Abraão nascer, eu sou, respondeu Jesus. Antes de Abraão nascer, eu sou. Então, ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Em Apocalipse 17:14, ele apresenta como o soberano, o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Essa é a pessoa de Jesus. No versículo 14, ele vem apresentar Jesus. Tudo que foi falado aqui representa Jesus, a palavra fiel e absoluta. Então, uma coisa que eu achei interessante é que Jesus, ele não foi criado. Ele não veio a existir no nascimento, no ventre de Maria. Pelo contrário, ele é eterno, ele é Deus. E em João 8:24, nós podemos observar aqui: por isso eu disse que vocês vão morrer nos seus pecados. Sim, morrerão nos vossos pecados se não crerem que eu sou quem sou. Então aqui, quem não aceitar esse fato morrerá no seu próprio pecado. E outra coisa interessante, que Jesus, no versículo 15 aqui, Jesus conhecia bem as igrejas. E ele começa o versículo dizendo: eu conheço as suas obras. Ele conhece bem as obras das igrejas. Não tem nada que foge diante dos seus olhos. Eu conheço bem as obras. E eu sei, Laodiceia, que nem é frio e nem quente. Ele faz uma exclamação: quem dera, Laodiceia, que vocês fossem frio ou quente. Observe que Jesus, ele está afirmando uma condição daquela igreja de Laodiceia como uma igreja morna. Morna por quê? Porque era uma igreja que vivia em completa harmonia com o mundo. As pessoas da igreja e as pessoas do mundo tinha uma morbidade, uma coisa, era como se fosse a mesma coisa. As pessoas da igreja se assemelhavam com as pessoas ímpias que existiam em volta dela, da igreja de Laodiceia. Então, por mais que a igreja de Laodiceia pregava o cristianismo, por mais que ela pregasse a palavra de Deus, na verdade, nós podemos ver que ela era miserável na sua fé. Ela não pregava realmente uma coisa verdade. Por isso que Jesus falou: eu conheço as tuas obras. E olha só, Jesus falou aqui: eu conheço as tuas obras.
E Jesus fez isso com todas as igrejas. Desses 2 capítulos ele falou essa mesma frase: eu conheço as suas obras. Ele conheceu as obras das igrejas. Por quê? Porque Jesus aqui agora, ele vem expressar a intimidade que ele tinha e o conhecimento sobre a igreja de Laodiceia, assim como ele falou das outras igrejas. Eu conheço as tuas obras, Éfeso. Eu conheço Esmirna, Sardes. Eu conheço as tuas obras, Tiatira. Eu conheço as tuas obras. E ele vem expressar justamente isso, que Jesus expressa o seu conhecimento sobre a intimidade com a igreja, principalmente a igreja de Laodiceia, porque ele afirmou e categoricamente, que ele diz aqui na tua palavra Apocalipse 1:13, que ele anda no meio do candeeiro. O que é o candeeiro? É a igreja. Ele anda no meio da igreja, ele conhece. Ele conhece tanto que ele chegou para Laodiceia, falou assim: que nem és frio e nem és quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Nós vimos, meus queridos, que as águas termais de Herápolis, eles ajudavam muito no tratamento de alguns problemas de saúde. Assim também como as águas frias lá de Colosso, era muito boa, muito saborosa para beber. E para as outras coisas, os afazeres, era muito boa. Mas Jesus aqui, ele vem colocar as águas mornas da igreja de Laodiceia. Basicamente elas não serviam para nada. Uma igreja morna não serve para nada. Não dava nem para beber alguma coisa, porque não tem aonde tirar uma coisa morna. Você vai buscar o quê? Fonte de quê? Quem dera se fosse fria ou quente. E uma igreja morna, aqui, se você pegar um copo de água e tentar beber morna, bem morna, te dá uma ânsia de vômito. Você sente ânsia de vômito na hora. E ele diz no versículo 15: conheço as tuas obras, quem dera que fosse quente ou fria. Para você ver que aqui no versículo 16, parece que Jesus ele dá um parecer bem claro sobre a igreja de Laodiceia. Olha assim o que diz o versículo 16: assim, pois, és morno. E já agora está dizendo o parecer dele: você, Laodiceia, é uma igreja morna, e nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quem dera se fosse quente ou frio. Mas agora, Laodiceia, você é morna. E essa água quente e essa água morna, estou com ânsia de vômito. Olha que coisa interessante. Assim como as águas eram recusadas de nojo pelos próprios visitantes que iam visitar a cidade de Laodiceia, Jesus também aqui, ele recusa Laodiceia com o mesmo ânsia de vômito, com o mesmo nojo. E ele estava usando essa imagem dessa água justamente para que eles pudessem entender que a igreja morna não é a igreja que vai ser arrebatada. Uma igreja morna não é uma igreja que Cristo vai vir buscar. Cristo vai vir buscar uma igreja quente. Quem me dera que fosse quente. E assim, estou a ponto, olha o versículo, continuação do versículo: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Caracteriza aqui que a igreja de Laodiceia era cheia de descrentes, puro joio, não tinha trigo nessa igreja. Não tinha nada que pudesse expressar a alegria do Senhor, puro joio. Era carregado de pessoas que não era temente a Deus, não era temente a Deus. E no versículo 17 nos diz: pois dizeis, agora ele está dizendo que Laodiceia estava dizendo, pois dizeis que estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és
tu infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pois dizeis, essa afirmação, pois dizeis, da igreja de Laodiceia, ela não refletia realmente o estado verdadeiro dela. É fácil você dizer: ô irmão, como é que você está? Estou bem. E a sua vida espiritual? Estou ótimo. Ou é fácil dizer que a igreja espiritual de uma igreja ou de uma pessoa está bem, está ótimo. Mas Jesus sabe, Ele anda no meio dos candeeiros, Ele anda no meio da sua igreja, Ele conhece as obras da igreja, Ele sabe, Ele sonda os corações das pessoas, Ele sabe se você está falando a verdade ou se você está falando a mentira. Porque a Laodiceia, ela mentia para si mesma em dizer que ela estava boa, estava ótima, né? Imaginava que possuía riquezas espirituais, virtudes cristãs na igreja de Laodiceia. Isso não existia na igreja de Laodiceia, pois ela se tornou cega do entendimento de uma doutrina cristã que é tão simples, uma doutrina cristã. Cristo veio aqui e pregou e falou sobre o reino, tão simples, e Laodiceia achava que ela tinha riquezas espirituais e virtudes cristãs de uma igreja pronta para ser arrebatada. E ela, considerada por Jesus como cega, né? E as boas novas é uma coisa tão simples de a gente entender. E olha o que diz: pois dizeis, Laodiceia, que estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Estou rico e abastado. Nos anos 60, depois de Cristo, ela foi destruída pela segunda vez. E ela não pegou recurso do império, do governo romano, para reconstruir a cidade. Ela reconstruiu com a riqueza dela, com o dinheiro que corria lá. Era muito rica. Eu não preciso de coisa alguma, sou abastado. E olha só, o orgulho dos discípulos de Laodiceia o cegou a ponto de não enxergar os seus próprios problemas. Jesus classificou ela aqui: pobre, miserável, cego, nu. Olha que coisa interessante. Jesus viu o estado da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, no conceito de Jesus, não era uma igreja como ela estava pintando que é, mas sim uma igreja fraca, uma igreja cega e uma igreja infrutífera. E ele continua dizendo no versículo: e nem sabes que és tu, Laodiceia, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Parece que a igreja se sentia numa atitude de autossuficiência. E isso, perigosíssima, num rebanho de ovelhas que precisa seguir um bom pastor. Como uma igreja orgulhosa desse jeito, se achando, poderia ser guiado por um bom pastor? Engraçado, que numa cidade conhecida pelo tratamento dos olhos, ela se tornou, mesmo tendo um colírio especial, ela se tornou cega diante dos olhos de Deus. E ela poderia procurar o médico dos médicos para se tratar, mas não, ela se achava autossuficiente. Numa cidade onde produzia umas roupas muito finas, ela se tornou uma igreja nua. E a vestimenta da justiça oferecida por Jesus foi deixada de lado. Olha o que diz Colossenses 3, 9 e 10. Não mintas uns para com os outros, pois vocês já abandonaram a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com a nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa de Deus, o seu Criador, está renovando constantemente para que ela se torne semelhante a Ele, a fim de trazer vocês ao completo conhecimento dele mesmo. É por isso que a igreja tem que procurar santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. E o que eu achei mais assim, fascinante nesse estudo sobre a igreja de Laodiceia é que
nós podemos ver aqui no versículo 18 a bondade de Jesus em aconselhar a cidade de Laodiceia. Jesus aconselha que o seguinte, que a Laodiceia precisava de mudar a sua atitude. Ela não pode de forma alguma continuar sendo uma igreja que por ele classificada morna, uma igreja fraca, uma igreja realmente desestruturada para os padrões da igreja de Cristo. E ele aconselha a igreja a mudar. No versículo 18 nos diz assim: aconselho-te que de mim compres o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Olha só que Deus, que a pessoa de Jesus maravilhosa, nessa carta ele está dizendo para Laodiceia, ele está dando um conselho a Laodiceia. Percebe uma coisa, que Jesus ele não elogiou a igreja de Laodiceia, mas ele ofereceu um conselho para que ela possa voltar a guiá-lo, para que ela possa voltar à comunhão íntima para com ele. E ele sugere para a igreja de Laodiceia e sugere para as igrejas de hoje 3 coisas importantes que nós vemos nessa palavra aqui. Ele diz: comprar de Cristo o ouro refinado. Comprar de Cristo o ouro refinado. Percebe que a verdadeira riqueza, ela não é material, ela é espiritual. A verdadeira riqueza ela é espiritual. Por que ela é espiritual? Porque vem exclusivamente de Deus. A riqueza material. Você lembra aquele versículo? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não estou querendo dizer que você não deve procurar um bom emprego, ter um bom emprego, ganhar muito, ter um salário digno, procurar as coisas para melhorar a sua vida aqui. Isso que você tem que fazer mesmo. E a Bíblia nos prova isso. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 17, quando Abraão tinha 99 anos de idade, riquíssimo, poderoso. Abrão, o nome dele era Abrão. Ele era riquíssimo, poderoso, e justamente Jesus aparece para ele no sonho e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que quer dizer isso? Você está disposto a largar todo esse tesouro que você juntou aqui para fazer a minha vontade? Você está disposto a fazer a minha vontade? Anda na minha presença. Você largaria tudo por amor a mim? E ser perfeito. Está disposto a trocar tudo isso que você tem por mim? É isso que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque a riqueza espiritual ela vem de Deus. Essa é a primeira riqueza que nós temos que buscar. Nós devemos trabalhar, ter um bom emprego, honrar, porque isso está na Bíblia, mas nós não devemos esquecer de comprar o ouro refinado, porque esse ouro vem de Deus. E ele diz aqui: ele oferece o ouro puro refinado pelo fogo. Lembra aqui que diz 1 Pedro 1,7? 1 Pedro 1,7 diz o seguinte: para que a prova da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O ouro, a verdadeira riqueza espiritual, o ouro que Jesus veio oferecer para a igreja de Laodiceia, era um ouro que ele teria honra, ele teria glória, ele seria revelado por Jesus Cristo. A segunda coisa importante, necessária para a igreja,
subir para o céu no segundo arrebatamento, no arrebatamento da igreja, que Jesus irá buscar a tua igreja, ele diz o seguinte: comprar do Senhor vestiduras brancas. Eu não sei, quem é veterano aqui, eu acho que o pastor conhece, a irmã Ilma, aquele no coro o sacro, eu cantava muito no coro da minha igreja, lá na primeira igreja de Batista de Moraes, e lá nós tínhamos um canto que falava assim: quem são esses de brancos vestidos? Esses foram que lavados no sangue de Jesus, seus vestidos branquearam no sangue de Jesus. Olha só, os vestidos branqueados, sujo do pecado, foi branqueado pelo sangue do Cordeiro. Compra do Senhor as vestiduras brancas. Passagem do Apocalipse, justo, Apocalipse 3, 4, 19, 18. E Deus, Ele é o único que lava os nossos pecados e nos veste de toda a pureza no ato de justiça. Está lá em Apocalipse 19, 8. A terceira coisa que faz parte da igreja de Jesus, quando a igreja for arrebatada, Jesus disse que comprar dele o colírio para os olhos. Compre de Jesus o colírio para os olhos. Querido, somente Jesus, Ele pode curar a cegueira espiritual que aflige justamente os orgulhosos e os autossuficientes. A igreja de Laodiceia se achava orgulhosa e autossuficiente, não precisa de mais nada. E Jesus diz: Laodiceia, eu tenho o ouro para a sua pobreza, o colírio para a sua cegueira e as roupas para a sua nudez. Jesus vem oferecer, queridos, não só para a igreja de Laodiceia, para nós, um produto de graça, mas ela, porém, é comprada, sabe com o quê? Com a prática da fé. Ela é comprada com a prática da fé. Já os produtos que tinha na cidade de Laodiceia não traziam a verdadeira riqueza. E a verdadeira riqueza são essas três que Jesus comentou sobre a igreja de Laodiceia. Ela precisava ter essas atitudes para ser uma igreja viva. E engraçado que no versículo 19, eu chorei muito, eu me apaixonei realmente por essa igreja de Laodiceia, por todas, né? Mas essa aqui me chamou mais a atenção porque foi a finalização de tudo. É necessário corrigir as coisas erradas. Olha o que no versículo 19 nos diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Olha só, é necessário que a igreja de Laodiceia corrigisse e mudasse de atitude e corrigisse esses erros todos, porque veja só, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Tem muita gente que tem medo da correção de Deus, e a correção de Deus, ela vem, mas é nada mais nada menos do que uma prova da sua manifestação de amor. Porque o pai corrige o filho porque ama, que se não fosse filho dele, ele deixava para lá. Deus nos corrige porque Ele nos ama. E a disciplina de Deus, quando Deus corrige, nós devemos aceitar de bom grado essa disciplina, como Ele deseja que nós sejamos corrigidos. Por quê? Porque Ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. O caminho dele é o melhor para nós. Nós trilhamos na nossa vida aqui atalhos, mas Ele tem um caminho para nos dar aquilo que Ele já prometeu para nós desde a fundação do mundo. E às vezes nós tomamos rumos diferentes em que Ele nos chama atenção e nos corrige. Estou traçando isso para você. Ele tem o melhor para nós. E aqui eu pude aprender com esse versículo: eu repreendo e disciplino a quantos amo, que a disciplina aplicada pelos servos de Deus, ele deve ser também
motivada por esse amor. Assim como a Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Essa disciplina tem que ser com muito amor. A mesma atitude deve guiar os pais a corrigir os seus filhos, também com o mesmo amor. Está lá em Provérbios 13, 24, pode ver em casa depois. E os cristãos, quando corrigirem os irmãos na fé, também tem que ser o mesmo tipo de amor. Não com os olhos de que ele fez alguma coisa. Você não tem que olhar por esses olhos, você tem que olhar com os olhos de amor. Você já pensou se Deus fosse olhar para a gente com os mesmos olhos que nós olhamos para os nossos irmãos às vezes? Misericórdia, né? É misericórdia. E Jesus, ele começa a dizer aqui no final desse versículo: sê, pois, zeloso e arrependa-te. A solução do problema dos discípulos de Laodiceia não seria meramente algumas mudanças na parte externa, mas sim, eles precisavam sim de uma mudança radical, uma mudança total no seu interior, porque Jesus oferece o ouro refinado, a vestidura branca e o colírio para os seus olhos. Essa é a vontade. E a solução para isso tudo é Cristo, é Jesus. E ele reflete isso no versículo 20. Olha o que diz o versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Vocês lembram lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7, sobre a igreja de Filadélfia? Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Mas aqui, em Laodiceia, Jesus colocou uma porta fechada. Jesus fechou a porta de Laodiceia por ser uma igreja morna. Eu não aceito isso como igreja do Senhor, uma igreja morna. Ele bate, mas não força ninguém a abrir. Ele chama, mas depende que os ouvidos dele sejam atentos para ouvir a voz de Deus. Esse versículo vem reforçar cada vez mais que Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Mas Jesus, ele veio oferecer aqui a salvação para todos os membros da igreja de Laodiceia. Mas cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão. Cada pessoa tem que tomar a sua própria decisão. E tomando essa decisão de seguir a Jesus, olha o que diz a sequência do versículo: entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Entrarei e cearei. Ambas figuras aqui representam nada mais, nada menos do que a comunhão da igreja para com Cristo. Ele entra na casa e habita naqueles, somente naqueles que obedecem a sua palavra. Está lá em João 14, versículos 21, 22 e 23. Querido, cear, ele diz aqui, entrarei e cearei. Cear com alguém sugere uma relação muito especial, porque é um acordo e é em comunhão com alguma coisa. Lembra da ceia do Senhor? Você concorda que o corpo é simbolizado pelo pão e o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário pelo vinho. Então é um acordo, e isso nos traz uma completa comunhão. É um privilégio especial, queridos, sentar na mesa e comer com o rei. Jesus estava chamando Laodiceia aqui para sentar na mesa e comer com ele.
E se vocês querem saber sobre esse privilégio, está lá em 2 Samuel 19, 28, também fala sobre esse privilégio de sentar na mesa do rei e cear com ele. E não há privilégio maior do que a bênção de cear com o Rei dos Reis. E eu quero dizer uma coisa, que um privilégio maior será dado aos vencedores. O privilégio maior será dado aos vencedores. Olha aqui no versículo 21, o que nos diz? Ao vencedor, Jesus diz: dar-lhe-ei sentar-te comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vou ler de novo, que eu achei isso interessante. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-te comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-te comigo no meu trono. Queridos, só os vencedores terão o privilégio de reinar com Cristo no céu. Só os vencedores. Jesus vai levar para a glória e conceder que se assente com Ele no trono somente os vencedores. Lembra que tal honra não seria de forma alguma para os orgulhosos, para os autossuficientes, mas sim para os humildes e para os obedientes. Sabe por quê? Jesus foi obediente ao Pai na terra para ser exaltado do lado dele lá no céu. Querem ver isso? Filipenses 2, 8, 9 nos diz: ele se rebaixou, andando nos caminhos da obediência até a morte, e a morte de cruz. Por isso Deus lhe deu a mais alta honra e um nome que é superior a qualquer outro nome. Hein? E aí? Foi dado justamente para quê? Porque ele obedeceu o Pai dele. E a sua igreja tem que obedecer os mandamentos e a ordem do Senhor Jesus. E ele está dizendo que somente vai sentar no meu trono, no trono de Jesus, aos vencedores, aos humildes, aos obedientes à palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus está batendo. Jesus está chamando. Cabe a cada um de nós ouvir e atender a sua voz. Eu quero finalizar aqui, concluir essa carta, essa última carta da igreja de Laodiceia, dizendo o seguinte: na carta da igreja aqui de Laodiceia, repararam que Jesus não citou nenhuma doutrina errada praticada pela igreja, e nem tampouco havia naquela igreja pecado de imoralidade. Ele não condenou a igreja também nem por práticas de idolatria, alguma não tinha naquela igreja. Mas esta igreja se achava rica, ela se achava forte, e ela foi criticada justamente pelo seu orgulho, pela sua autoconfiança. Exaltou-se ao invés de humilhar diante do Senhor dos senhores. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? A palavra está com o irmão Martins.